Seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Você que está chegando aqui agora, que massa ter você por aqui, cara. Antes de mais nada, eu queria agradecer, cara. A gente já tem centenas de alunos no portal cienciadosdados.com e lá, cara, não sei se você já chegou lá no portal cienciadosdados.com, a gente tem 3 cursos daqueles que eu considero o tripé das ferramentas de Data Science, que é o curso de SAS, o curso de Python e o curso de R. Cara, todos os 3 cursos gratuitos estão lá. Chega lá, cara, e faz o curso, porque esses cursos são aquilo que eu chamo de pilar para você entrar no mundo da ciência de dados, beleza? Então, cara, agradecer você que tá chegando agora aí. Massa, cara, mas simbora que agora a gente vai pra aula, cara. E a aula é o seguinte, a gente vai falar de árvores de decisão em Python, galera. A gente já teve uma aula de árvores de decisão usando o RStudio e agora eu vou trazer aula de árvore de decisão para que você entenda como funciona, como que é o mecanismo de criação de árvore de decisão. Esse é o grande objetivo desse Ciência dos Dados na Prática, beleza? É mão na massa, vamos lá para o Python, vamos manipular ali, fazer uma criação de uma base de dados ali, porque eu quero que você entenda a construção de árvore de decisão. Beleza pura, galera? Então vamos embora. Cara, o que é árvore de decisão, Eduardo? Vamos fazer um resumo? Se liga que é a hora da revisão. Vamos fazer uma revisão? Então vamos embora. Vamos lá, olha só. Cara, é o seguinte. A árvore de decisão, ela é uma estrutura. Antes de mais nada, ela é um algoritmo de machine learning para aprendizagem supervisionada. Então, o que significa isso, Eduardo? Aprendizagem supervisionada é aquele algoritmo que já traz para a gente o rótulo dos dados, beleza? Então, se você vai fazer uma predição de inadimplência de clientes, você já tem que ter a marcação do cliente que inadimpliu, do cliente que não inadimpliu, do cliente que inadimpliu, do cliente que não inadimpliu. Ou seja, você já sabe o que aconteceu com esse cara. Por quê? Porque aí você vai passar esses dados para o algoritmo vai treinar e aí depois ele vai fazer a previsão para saber se acertou ou não. Só que o que é legal? Você vai pegar o dado de teste e vai dar uma olhada para ver se ele acertou ou se ele errou. Beleza, cara? Então, isso é aprendizagem supervisionada e a árvore de decisão é um algoritmo de aprendizagem supervisionada, beleza? Beleza, Eduardo. Cara, mas essa árvore tá meio estranha, né? A árvore parece que tá meio de cabeça para baixo, né? Porque começa com a raiz, né? É isso mesmo. A árvore de decisão, você entende ela de forma invertida, beleza? O nó raiz, que é a raiz da árvore, ele é o principal nó, beleza? E ele tá ali na cabeça no topo da árvore, digamos assim, beleza? Esse é o principal nó da árvore. Os demais nós são os nós intermediários. E o último, quando não tem mais subdivisão, a gente chama de folhas, beleza? Então tá bom, aqui eu tenho 3 nozinhos aqui, sendo que esses 2 últimos nós aqui são folhas, beleza? Por quê? Porque não tem mais subdivisão. É simples assim, isso é a estrutura de uma árvore de decisão. Tá bom, Eduardo? Eu sei que isso é a estrutura de uma árvore de decisão, mas me explica melhor isso aí. Como é que é? Por que tem idade, se come pizza ou exercício? Explica aí pra mim, Eduardo. Beleza. Olha só. Esse exemplo é bem bacana. Olha só. A gente imagina que a gente está querendo fazer uma previsão que é o seguinte. Eu quero saber se a pessoa é fit ou se a pessoa é unfit. Se a pessoa não é fit. Beleza pura? Então tá bom. Quais são as variáveis de entrada que vão me permitir saber que a pessoa é fit ou que a pessoa não é fit? Aqui, para essa previsão, foram utilizadas 3 variáveis. Quais? Se a idade era menor que 30 anos, se a pessoa comia pizza e se a pessoa fazia exercício. Beleza? O que a árvore de decisão faz? Ela vai fazer algumas divisões. Por exemplo, a pessoa tem menos de 30 anos. Se for sim, beleza, ele vai e faz uma outra pergunta. Come pizza? Se for sim, aí ele chega lá na resposta, beleza? Qual a resposta? É que a pessoa é não fit, é unfit, beleza? Agora vamos para o outro lado. Se a pessoa é menor que 30, é não, ou seja, a pessoa, né, tem uma idade intermediária ali, é novinha, ela faz exercício? Ainda faz exercício, cara, então ela é fit. Não tem como ela não ser fit, beleza pura? É isso que a árvore de decisão vai fazendo. Cada nó, 2 decisões. Ou yes or no, ou se... Aí depende muito da variável, beleza? Então tá bom. Eduardo, me explique então como que é feita essa escolha de qual variável que vem em cima, qual variável que vem embaixo. Fica comigo que a gente vai descobrir ainda nesse vídeo, beleza? Deu para entender um overview do que é uma árvore de decisão? Então vamos embora. Cara, vou dar outro exemplo para você, tudo bem? Então imagina que a gente esteja querendo fazer uma previsão se a gente quer saber se o cliente tem risco ou se o cliente não tem risco. Por quê? Porque eu quero emprestar dinheiro para ele, beleza pura? Então preciso saber se o cliente tem risco ou se o cliente não vai trazer risco para a instituição. Tá bom, beleza. Quais as variáveis que vão me permitir fazer essa modelagem para saber isso, se o cliente tem risco ou se não tem, Eduardo?
Cara, uma infinidade de variáveis. Imagina que no nosso algoritmo a gente vai utilizar duas variáveis. Quais variáveis, Eduardo? Saldo em conta corrente e se o cara possui aplicações ou não. Beleza? Beleza. Como que essa árvore de decisão vai funcionar? Ela quebra em dois nós, beleza? Saldo em conta corrente. É positivo ou é negativo? Cara, se for positivo, eu já de cara vou entender que esse cliente não tem risco, beleza? Se for negativo, o cara tá com saldo negativo. Então, bora olhar outra variável. Qual? Aplicação. Ah, aplicação, beleza. O cara tem aplicação? Sim ou não? Sim. Ah, então, se o cara tem aplicação, não tem risco não, beleza? Classifiquei o cara como não tendo risco. Agora, se o cara tem aplicação, se o cara ainda tá com saldo negativo e não tem aplicação, cara, eu tenho que marcar esse cara que tem risco. Com o risco de emprestar e não receber o dinheiro de volta. Beleza, cara? Então, olha só. Resumindo tudo isso, árvore de decisão, a gente define um conjunto de regra e para cada regra uma decisão precisa ser tomada. Beleza pura, cara? Então esse é um outro exemplo de árvore de decisão para você entender como é que funciona, beleza? Então vamos embora. Eduardo, mas como é que o algoritmo escolhe os atributos? Quais são os atributos que vêm em cima e vêm embaixo? Como é que funcionam essas quebras? Como é que é calculada essa parada toda, entendeu? Porque eu tô vendo, pronto, mas como é que roda por trás dessa parada toda aí? Eduardo, me explica aí. Beleza. Cara, existe um negócio que é o seguinte. Há um cálculo que ele precisa ser executado para que haja essas quebras, para que haja as escolhas dos nós que vão vir primeiro ali no topo, porque há uma escala. Quanto mais no topo, mais importante é a variável para a predição, entendeu? E como que eu digo qual que é mais importante, qual que é menos importante? Aí entra um conceito de entropia e ganho de informação, beleza? Cara, entropia e ganho de informação é uma forma de medir a bagunça nos dados, a desordem nos dados. Por quê? Porque se eu conseguir medir essa desordem, eu vou saber o quanto que aquele dado me responde alguma coisa. Eduardo, ainda não entendi, me explica com mais clareza. Beleza, eu vou explicar agora com mais clareza para você entender. Ó, como definir o nó raiz e como realizar a divisão do conjunto de dados? Vou explicar uma parada chamada Grid Selection, que é tradução aí literal, estratégia gulosa, beleza pura? Então tá bom. Para fazer essa divisão, a gente precisa calcular a medida da impureza no nó. O que é a medida da impureza no nó? Eu preciso saber se nesse nó, como é que é o comportamento entre as minhas duas variáveis que eu tenho lá. Se o cara é gordo, se não é, se o cara tem risco, se não tem. Eu preciso entender como é que está a divisão aqui dentro para eu calcular essa impureza, beleza? Então tá, como é que eu vou calcular essa impureza? É assim, olha só. Existe um cálculo chamado cálculo de entropia, beleza? E aqui não se mistura a entropia com a entropia da física. A entropia aqui em estatística, beleza? A entropia da física tem lá macroestado, microestado, isso você não precisa saber não. A entropia que você precisa saber é a entropia aqui da estatística, que é o seguinte, o grau de desordem. Quando você pensar em entropia, pensa assim, o grau de bagunça que tem nos dados. Mas tá bom, como que é esse grau de bagunça que tem nos dados, Eduardo? Me explica aí. Vou explicar com esse exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho dois resultados, C0 e C1, beleza? Cara, eu tenho o resultado C0 5 vezes e eu tenho o resultado C1 5 vezes. Nesse grupo aqui, nesse quadradinho, eu não tenho homogeneidade nenhuma. Eu tenho um alto grau de impureza. Por quê? Porque, cara, se eu pegar a metade das bolinhas, as chances são de que ela seja C0. Se eu pegar a metade das outras bolinhas, as chances são que ela seja C1. Por quê? Porque tem exatamente o mesmo valor. Beleza? Então, aqui a gente diz que esse nozinho ali está impuro. Quer ver? Agora, bora para o outro nozinho aqui do lado. Olha só. Imagina que eu tenho agora um grupo de dados e esse grupo de dados aqui tem o seguinte. O C0 aparece 9 vezes e o C1 aparece só uma vez. Então, é muito mais fácil de separar a parada aqui. Eu consigo, com mais clareza, dizer que esse nozinho aqui é mais para C0 do que para C1. Então, ele é bem homogêneo. Então, ele tem um baixo grau de impureza, Eduardo. É isso mesmo, ele tem um baixo grau de impureza. Aqui, nós medimos a impureza por várias maneiras. A gente pode medir a impureza por essa tal da entropia, que eu acabei de falar, ou por índice de Gini, ou por erro de classificação. Beleza pura? Eu vou mostrar para vocês na prática o cálculo com a entropia e o cálculo com o índice de Gini. Beleza? Vamos para frente? Bora, Eduardo! Cara, e o que é essa tal da entropia mesmo, Eduardo? Só para não esquecer, é a medida da impureza nos dados, beleza? Quando falar de entropia, pensa na entropia aqui da estatística e é a impureza na incerteza dos dados, é a medida da incerteza nos dados, beleza? Então tá bom, beleza, vamos para frente, Eduardo, beleza. Olha só, e como funciona o tal do ganho de informação? O que é o ganho de informação? Cara, o ganho de informação é exatamente 1 menos a entropia. Olha só, o ganho de informação tá aqui, ó, 1 menos a entropia. Ou seja, bora calcular a entropia. Se o dado for muito bagunçado, a entropia é 1. Então, se a entropia é 1, o ganho de informação vai ser o quê?
zero, porque 1 menos 1, zero. Então, o ganho de informação eu preciso saber qual é a pureza do nó, digamos assim. Por quê? Porque se a entropia mede a impureza, e se ela é 1, ela é totalmente impura. Então, o ganho de informação vai ser 1 menos 1, zero, beleza? E o contrário também vale. Se a entropia é zero, significa o quê? Que os dados estão bem organizados. Então, eu consigo diferir o que é um e o que é outro. O C9 aparece 9 vezes e o C0 aparece uma vez. Então, cara, é mais C0. Então, tá bem divididinho, a entropia tá bem baixa, tem mais ordem. Se a entropia é zero aqui, o ganho de informação é 1, porque 1 menos 0, 1. Então, eu tenho um alto ganho de informação, beleza? Olha só, vou dar um exemplo aqui do lado. Qual desses dois aqui, dessas duas árvores, tem maior ganho de informação? Beleza? Respondeu? É a da esquerda, cara. Olha só, o ganho de informação dela aqui é máximo aqui. Essa aqui tá bagunçado, tá vendo? A entropia tá muito mais alta. Tudo bem? Beleza? Deu para sacar essa parada aí? De forma simplória, é claro, mas eu quero que você entenda, beleza? Então tá bom, vamos para frente. Olha só que interessante. Como é que calcula a entropia para eu calcular o ganho de informação, Eduardo? Cara, a entropia é uma fórmula que o cara inventou lá em 1900, antigamente, e você não precisa decorar a fórmula não, beleza? Eu não quero que você decore fórmula, só quero que você entenda o conceito. Por quê? Porque os algoritmos já calculam essa parada toda, você só precisa saber utilizar essa parada e você só precisa saber como ir buscar essa parada, onde quer que ela esteja, para que você faça isso funcionar, beleza? Não queira fazer um novo WhatsApp para mandar mensagem para a pessoa. Pega o próprio WhatsApp e manda mensagem para ela. Beleza pura? Não quebra a cabeça. Vamos embora. Como é que é essa fórmula da entropia, Eduardo? Tá aí, é esse P vezes log vezes P menos P. Cara, é uma fórmula, beleza? Então tá bom. Se você for lá no outro vídeo da árvore de decisões com R, eu mostro direitinho lá como é que a gente calcula a entropia. Eu faço uma simulação no Excel lá e calculo a entropia de dois subconjuntos. Então, dá um corre lá, vê o vídeo de árvores de decisão em RStudio, que aí eu faço esse cálculo direitinho, beleza? Que aqui agora é Python, beleza? Vamos embora. Tá, e aí, beleza, olha só, vamos fazer um cálculo aqui só para você entender, para ficar fácil. Olha só, aqui está a fórmula da entropia, beleza? Então eu tenho lá um conjunto de dados aqui e eu tenho lá uns maisinhos, menosinhos, maisinhos, menosinhos. Como é que eu calculo essa entropia? Primeiro, quantos que eu tenho aqui aqui eu estou chamando de percent play. Imagina que percent play seja o maisinho, beleza? Então, eu tenho metade sendo, ou seja, 0,50, sendo percent play, ou seja, joga. E eu tenho metade também sendo percent not play, ou seja, não joga, beleza? Então, é que nem aquele grupo C0 antigamente aqui que eu mostrei para você, ó. Esse C0 aqui, ó. O C0 é 5 e o C1 é 5. É igual a mesma quantidade de informação aqui dentro. Eu tenho a mesma quantidade de mais e a mesma quantidade de menos. Tudo bem? Como é que eu calculo a entropia dessa parada, Eduardo? Cara, olha só, a entropia joga os dados na fórmula. Se você jogar os dados na fórmula, você vai ver que a entropia é igual a 1, que nem está aqui. A entropia disso aqui é igual a 1. Por quê? Porque, cara, tá totalmente bagunçado, tá meio a meio. É 50% para cá, 50% para cá. Eu não sei o que é. Ou é esse, com 50% de chance. Então, cara, a entropia tá alta aqui nessa parada, beleza? Beleza? Então, a entropia é igual a 1. Agora, bora pro próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Esse grupinho aqui, cara, tá todo mundo verde. Ou seja, eu consegui deixar bem puro esse grupo aqui. Só tem a galera que é menosinho ali. Ou seja, só tem a galera que não joga. É not play, beleza? Como é que eu calculo a entropia aqui dessa parada, Eduardo? Então, você joga na fórmula os dois dados e aí você vai ter o resultado que é zero. O que significa? Cara, aqui a gente sabe que o ganho de informação vai ser 1 menos a entropia. Aqui, a entropia deu zero, então o ganho de informação vai ser 1, beleza? Então, olha só, entendeu? Tá bem separadinho, bem puro, a entropia vai ser 0, logo o ganho de informação vai ser 1, beleza? Cara, para fechar esse conceito, para você não esquecer mais o que é ganho de informação e entropia, beleza? Vamos lá, vou mostrar o último exemplo, que é o seguinte, olha só. Eu calculei a entropia de duas variáveis, uma variável é performance na classe e a outra é a classe. Percebe que a entropia do colega aqui embaixo da variável class é menor, ou seja, se a entropia é menor, o ganho de informação é maior, que é o que está aqui do lado, ó. Exatamente o ganho de informação da class está 0,278 e o outro está 0,04. Ou seja, qual variável vai ser a primeira variável que vai estar no topo da árvore se eu fizer o cálculo da entropia para fazer a divisão, Eduardo? É a class, ela vai estar lá em cima. Por quê? Porque ela tem o maior ganho de informação, beleza? Então, tá aqui a class bem divididinha, você vai quebrar na variável class. E aí, nesse caso, vai ter outra subdivisão aqui, que é class 9 e class 10, beleza pura? Então, tá bom. Espero que você tenha entendido, porque agora a gente vai para a prática, beleza, cara? Então, vamos para a prática, Eduardo. Para que serve? Quais os benefícios? Cara,
essa metodologia ela é de fácil entendimento e de fácil aplicabilidade. É uma técnica com boas chances de alta precisão e, cara, não paramétrico, beleza? Não precisa ficar normalizando variáveis, essas paradas aí, beleza? Entenda assim dessa forma que já vai ajudar. Tudo bem? Então tá bom, Eduardo, mas é só teoria, Eduardo? Pelo amor de Deus, fala que não. E é claro que não, bora pro Python. Então vamos lá, galera, olha só, que parada massa. O que a gente tem aqui? Ciência dos dados, Machine Learning, Decision Tree em Python, beleza pura? Cara, antes de mais nada, vou pedir para você rodar essa célula e instalar. Antes de mais nada, né? Onde você tá, Eduardo? Eu tô no Jupyter, eu tô no Google Colab, beleza? Aqui, ó, Google Colaboratory, beleza? E eu tô aqui já, vou conectar, vou alocar memória aqui para a gente fazer a execução do nosso script aqui no Google Colab. Tô conectado aqui, você precisa de uma conta no Google, beleza? Para você executar o Google Colab. Eu não vou escolher uma GPU porque a gente vai criar uma base de dados bem controversa, por sinal, beleza? Se eu fosse usar uma GPU, eu vim aqui em ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução e colocaria aqui GPU, beleza? Mas eu não vou fazer isso porque a gente não precisa, beleza? Então tá bom. Eduardo, instala esse tal de GraphViz aí, beleza? Por quê? Porque a gente... Olha só que interessante. A árvore de decisão é um tipo de gráfico computacional, beleza? A árvore é um tipo de gráfico computacional, beleza? Então a gente vai usar o GraphViz, que é uma forma da gente visualizar o grafo, tudo bem? Então eu vou instalar aqui o GraphViz. Você vai ver que certamente essa máquina que a gente está usando na nuvem do Google já está com o GraphViz. Então já está aqui, ó, o requerimento já está satisfeito, já tem GraphViz, beleza? Cara, vamos embora. Se você estiver utilizando o Jupyter Notebook, pode ser que seja necessário você utilizar o CMD do Windows, beleza? Se você estiver no Windows, vai lá e abre o CMD e usa esse comando aqui, ó, % install Python GraphViz, beleza? Se você estiver utilizando, você vai lá no CMD e só utiliza esse comando, beleza pura? Então tá bom. Cara, quais as bibliotecas a gente vai usar, Eduardo? Cara, a gente vai importar o Pandas para a gente criar um data frame, fazer uma manipulaçãozinha ali no nosso data frame. E vamos usar o scikit-learn para a gente utilizar o Decision Tree, que está dentro do pacote Tree, o Export GraphViz, que a gente vai exportar a árvore de decisão e fazer a visualização lá no GraphViz. E a gente vai usar o GraphViz. A gente vai usar o GraphViz para visualizar, beleza? Então eu vou executar aqui. E cara, olha só que banco de dados controverso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um banco de dados. A gente vai chamar uma tabelinha, na verdade, um data frame. A gente vai chamar de instâncias, beleza? Olha só, eu vou criar aqui, mas eu quero que você veja o seguinte. Se você está fazendo nosso curso de Python Analytics, você sabe que entre colchetes nós temos o que, Eduardo? Uma lista, exatamente. Entre colchetes a gente tem uma lista. Então a gente está criando uma lista para fazer uma criação de um data frame. Só que olha que interessante, dentro da nossa lista a gente tem um abre e fecha chave, é o quê? Um dicionário, galera. E aí eu utilizei essa metodologia aqui para criar esse data framezinho aqui que a gente vai entender como é que é agora. Então eu vou chamar agora o Pandas para criar o data frame, então eu chamo pd.dataframe e passo as instâncias que a gente acabou de criar, beleza? Criei o data frame, agora eu vou mostrar para você o que é o banco de dados que a gente vai analisar. Olha só que controverso, cara. Cara, o que a gente vai fazer? Olha só que interessante. A gente vai fazer o seguinte, a gente está dizendo aqui o seguinte, ó. Eu tenho a variável explicativa que é se o cara tá curado ou não, e eu quero prever se o cara tomou cloroquina ou não, beleza? Então a variável, nosso label aqui é a cloroquina, olha só, a nossa label aqui é a cloroquina. Eu vou pegar uma galera, vou falar, cara, você tá curado? Tá, tô curado. Você tomou cloroquina? Aí eu quero prever se ele tomou cloroquina ou não, beleza? Esse é o objetivo aqui, simples, totalmente exemplificativo e controverso que a gente vai fazer aqui, beleza? Então tá bom, ó, o nosso Y é a cloroquina, beleza? Então eu tô prevendo, quero prever se o cara tomou cloroquina ou não, pelo fato dele estar curado, tudo bem? Então tá bom, vamos lá, bora preparar os dados de treino, tranquilo? Cara, como é que a gente prepara esses dados de treino? A gente vai fazer uma transformação das variáveis. Por quê, Eduardo? Porque os algoritmos, eles trabalham melhor com números, beleza? E a gente tem ali um sim, tem um booleano lá, que é o true or false. Bora trabalhar com essa parada, do jeito que o algoritmo espera receber, que é do jeito que o algoritmo espera receber os dados, porque ele trabalha melhor dessa forma, beleza? É isso que a gente vai fazer, tudo bem? Beleza, Eduardo. Agora, como é que é essa parada que você vai fazer aqui embaixo? Cara, é tipo Case Way no curso do SAS. Se você ainda não está inscrito no curso do SAS, se inscreva lá no portal cienciasdados.com e assista lá, tem dezenas de aulas do SAS, Enterprise Guide 7.1, que, cara, eu considero que o SAS, o R e o Python são as três ferramentas tripé
do Data Science. Beleza, cara? Por que você explica o SAS, Eduardo? O SAS é pago, não é open source. Cara, você consegue baixar a versão acadêmica. E como o SAS é muito usado em instituições financeiras, é muito usado em órgãos governamentais como o TCU, como o MPU, como o SERPRO, e, cara, diversos outros lugares aí, nos ministérios, cara, nos Correios, onde você imaginar. O SAS, ele é muito utilizado. E aí eu quero preparar você para estar competindo com vagas, independente de onde seja, beleza, cara? Eu quero que você tenha skills, quero que você saiba resolver problema de negócio, beleza? Por isso que eu ensino SAS, tá bom? Agora vamos preparar, então, quais são os dados de entrada e qual é o dado de saída, beleza, Eduardo? Beleza, vamos embora. Então, os dados de entrada, eu vou fazer o seguinte tratamento, é tipo o case when lá do SAS. Case when, você não faz assim, ó, caso alguma coisa você receba 1, se não, você recebe o 0. É mais ou menos a mesma estrutura. É isso que eu estou fazendo aqui no Python, só que utilizando list comprehension, beleza? Então, eu vou falar o seguinte, ó, se 1 é curado, se não, é não curado, beleza? E aí a label, como é que é? Cara, se for sim, o cara tomou cloroquina, é 1. Então, se for não, é 0. O cara não tomou cloroquina. E eu vou falar que a label é a cloroquina, beleza? Então, rodado aqui, vou dar um print aqui nos dados de treino para você ver como é que ficou. Então, tá lá, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, beleza. Então, já transformou, beleza? Não tá mais o booleano lá, o true or false. E bora dar uma olhada na label para ver se tá sim ou não. Tá não, tá lá, ó, 0, 1, 0, 0, 0. Você vê que o primeiro lá, ó, primeiro é sim, ó, tomou cloroquina, né? Sim. E o primeiro tá aqui, ó, tomou cloroquina. Então tá certinho. Beleza? Conseguimos preparar, Eduardo. Agora bora construir o nosso modelo, Eduardo. Bora. Cara, é o seguinte. A gente vai construir o modelo, vamos criar o objeto, beleza? Modelo V1, para a gente chamar aqui o algoritmo Decision Tree Classify, que a gente importou lá em cima, beleza? O algoritmo é só essa parada aqui, galera. Tá aqui o algoritmo, ó. Tá aí. Aqui dentro tem as paradas chamadas hiperparâmetro. Eduardo, o que são hiperparâmetros, Eduardo? São os parâmetros que o modelo utiliza e disponibiliza para você otimizar a árvore do jeito que você precisar, beleza? Tipo, qual a profundidade máxima da árvore que você quer? Porque se você não escolher, vai ter sempre mais subdivisões, mais subdivisões, mais subdivisões. E aí sabe o que vai acontecer? A árvore vai sofrer de overfitting. E o que é overfit, Eduardo? Overfit é quando o modelo fica enviesado. Ele erra muito, entendeu? Ele acerta muito com dados de treino, fica viciado ali nos dados de treino, mas quando passa novos dados, ele vai lá e não acerta, beleza? Isso é overfit. Como que controla isso? Utilizando esse hiperparâmetro aqui, ó, maxdef. Vou ler aqui embaixo para você, ó. Quando temos muitas variáveis de entrada, temos que delimitar a profundidade da árvore para evitar o overfitting. O modelo fica viciado nos dados de treino e só acerta o gabarito. Quando passa novos dados, ele erra muito. É para isso que serve o maxdef, beleza? Um outro exemplo aqui, ó, maxfeature. Tá aqui, ó, maxfeature. A gente poderia também fazer a tunagem desse hiperparâmetro, ou seja, alterar os valores desse hiperparâmetro. Para que, Eduardo? O maxfeature, você faz o seguinte, ó, por meio desse hiperparâmetro, a gente delimita a quantidade de variáveis e faz agrupamento no caso de haver muitas variáveis explicativas, né? Nosso modelo foi usado o default, beleza? Tá bom. E, Eduardo, e qual o valor do hiperparâmetro do modelo a gente deve usar, cara? Resposta: existem técnicas de tunagem de hiperparâmetro como o grid search e o random search. São duas técnicas aí que você, se você quiser aprender, tem uma aula aqui do processo de machine learning com Python também, e aí lá eu explico direitinho essas técnicas aí de tunagem de hiperparâmetro. Beleza, Eduardo? Beleza. Então tá bom, cara. Olha só que interessante. Existe mais um hiperparâmetro chamado criterion. E esse criterion, eu escolho qual é o tipo de cálculo para fazer o cálculo do ganho de informação. É para isso que eu estava explicando para você o que é o ganho de informação agora há pouco, que é para você ver onde que ele vai entrar aqui para ele fazer as divisões lá, beleza? Então vamos começar com a entropia, eu vou colocar a entropia, tudo bem? Tá bom. Beleza, e qual é esse hiperparâmetro aqui, Eduardo? É mean samples leaf. Cara, esse mean, cara, teve dúvida? Aqui está a documentação do scikit-learn, beleza? Olha só, aqui está a documentação do scikit-learn. Tem dúvida? Vai lá na documentação, cara, não fica guardando muita informação, não fica com dúvida, vai na informação, beleza? Eu venho aqui, cara, olha aqui, mean samples leaf. O que é o mean samples leaf, Eduardo? Dá um Ctrl F aqui, joga lá o mean samples leaf e aí você vai achar o que significa, beleza? Ó, ele pode ser um inteiro ou pode ser float e o default é 1. Olha só que interessante. O que é o mean samples leaf? É o número mínimo de amostras requeridas para uma folha. Olha só,
é o número mínimo de amostra para uma folha, ou seja, eu estou dizendo que tem que ter no mínimo uma amostrinha dentro dessa folha, beleza? Beleza, Eduardo, e o que é o Min Samples Split, Eduardo? Vamos lá na documentação, a documentação fala pra gente. Min Samples Split, tá ali, ó, é o número mínimo de amostras requeridas para fazer a divisão interna do nó. Cara, a documentação tá aqui para isso, pra gente consultar. Beleza pura, cara? Então tá aqui o nosso modelo de árvore de decisão. Eu escolhi mexer nesses hiperparâmetros aqui, eu poderia não mexer em nenhum, mas eu escolhi aqui 5 hiperparâmetros só para você ter uma noção aí do que você pode mexer aí na hora de construir o seu algoritmo de Decision Tree. Beleza pura? Vamos criar? Criei o nosso modelo. Beleza, e agora a gente vai passar os dados, o modelo está criado. Agora você precisa pegar os dados que você preparou agora há pouco, que a gente separou em X-treino e a label, o Y-train, e agora a gente vai passar aqui dentro para ele fazer os cálculos, beleza? Então, tá lá, você chama a função fit, ok? E depois que você roda Decision Tree, você chama o fit, você faz o treinamento do modelo. E aí você vai ver quais são os outros hiperparâmetros que ele criou, beleza? Olha só, o criterion que a gente pediu para colocar entropia, ele colocou lá, ó, entropia, mas ele mexeu lá em class wave, ou seja, a gente não mexeu em class wave, ele colocou none, ou seja, porque ele traz algumas coisas em default e aceita aquelas sugestões que a gente coloca aqui dentro do parênteses. Beleza, cara? Tá bom, Eduardo, mas como é que isso tudo vai funcionar, Eduardo? Vou mostrar para você agora, olha só que interessante. Eu vou criar um arquivo da nossa árvore. Por quê? Porque a gente acabou de criar a árvore, treinamos e ela está criadinha, mas eu quero visualizar ela. E para visualizar, a gente vai usar o quê? O GraphViz, que a gente importou lá em cima, tá bom? Eu vou criar aqui um arquivo chamado .dot, que é como o GraphViz vai ler o arquivo do nosso modelo, e eu vou mandar ele executar, beleza? Pronto, aí ele vai, pega o .dot e plota pra gente algumas informações importantes, beleza? Então, ele só tinha... Por que só tem uma variável, Eduardo? Porque o nosso modelo só tem uma variável, beleza? Então tá bom, olha só que interessante, o que eu quero mostrar pra você aqui? Olha só que massa. A gente tem aqui o cálculo da entropia, ponto 94, e aqui está a entropia ponto 91 e aqui a entropia ponto 54. Como é que funciona? Cara, é aqui que eu queria mostrar para você. Olha só que interessante. Quanto melhor a entropia, maior é o ganho de informação. Então, olha só, aqui há o maior ganho de informação, beleza? Ó, esse aqui ponto 91, esse aqui ponto 54 e esse aqui ponto 94, beleza? Por isso ele fica no topo, tá? Ou seja, esse grupinho aqui que tem os valores 9 e 5 foi o que apresentou a melhor entropia, portanto, o maior ganho de informação. Portanto, ele fica no topo da hierarquia da Decision Tree, beleza? É exatamente isso que o algoritmo faz. Ele percorre os exemplos de dados, faz o cálculo da entropia, ele faz a melhor combinação. O atributo que tem a melhor entropia vai para o topo. E aí ele vai criando os outros níveis da árvore de decisão. Beleza, Eduardo? Beleza, cara. Você acabou de criar uma árvore de decisão utilizando a entropia. Agora, bora fazer uma baseado no índice Gini? Bora! Eu falei para você que ia fazer, então vamos embora. Por que eu falei? Cara, porque é muito simples, olha só que interessante. Cadê o criterion aqui? Eu não estou usando o criterion. Por quê? Porque, olha só, quando a gente não usa o criterion, olha só, quando você não usa o criterion, qual é o que vem? Em default vem o Gini, beleza? Então, quando você não usa o criterion, o que vem em default é o Gini. Quer ver? Eu vou provar para você. Eu vou rodar aqui o algoritmo. Olha só que interessante. Ele acabou de criar. E aí eu vou treinar e aí vou mostrar para você. Olha lá, ó. Criterion, tá lá o Gini. Quando você não coloca, o default é o Gini. Por isso que eu não coloquei ali. Tudo bem? Então aqui estão os outros demais hiperparâmetros. Agora a gente vai criar o arquivo para a gente mostrar aqui no GraphViz, para você visualizar. E tá lá, ó, aquele que teve o maior Gini ficou em cima e os demais aqui embaixo, beleza? Então tá bom, galera, olha só. O agrupamento 95 foi o que apresentou o melhor Gini, portanto ele fica no topo da hierarquia da Decision Tree. Isso é exatamente o que o algoritmo faz. Ele percorre os exemplos de dados, faz o cálculo do maior Gini e aí ele faz a combinação. O atributo que tem maior Gini vai para cima e aí ele vai criando os demais níveis da árvore de decisão. Beleza, cara? Olha só que massa como construir árvore de decisão em Python. É simples, né, galera? É bem simples e é mais fácil de entender, beleza? Cara, espero que você tenha gostado dessa aula de árvore de decisão em Python e a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na prática. Não deixe, se você quiser buscar esse script aqui, esse Jupyter Notebook, eu vou deixar disponibilizado aqui no nosso grupo no Telegram. Então, se você está vendo no YouTube ou no Facebook, é só você buscar aqui na descrição que vai ter o link para você entrar aqui no grupo do Telegram e você vai pegar esse script e fazer a execução e aprender mais, beleza? Porque é para isso que eu estou aqui, para que você aprenda mais ciência de dados, beleza? Tamo junto? Vamos embora? Então, a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na prática. Tchau, tchau!